Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos para o vídeo 485, né? E também é no capítulo 13º, o tema é da psicografia. Então, nesse capítulo, trata-se da psicografia indireta, cestas e pranchetas, psicografia direta ou manual. Mas para isso, nós precisamos adentrar aqui a questão de número 152. A ciência espírita ha progredido como todas as outras e mais rapidamente do que estas. Alguns anos apenas nos separam da época em que se empregavam esses meios primitivos e incompletos. Então, se nós pararmos para analisar, a ciência espírita, ela progrediu muito. Se nós pararmos para analisar 2022, 1857, 164 anos, a doutrina espírita, 164 mesmo. Então, a doutrina espírita, ela progrediu, né? A ciência, aliás, espírita, ela progrediu muito rápido em tratando-se da forma empregada de comunicação com a erraticidade, com o mundo espiritual. Nós sabemos hoje os métodos empregados, que são, vamos usar esses termos, muito mais sofisticado que na época da codificação da doutrina. Mas como nós já relatamos, nós já tratamos desse assunto em outros vídeos, de que é necessário esse processo, esse desenvolvimento. Isso encontra-se em a natureza, né? Então, como nós já dissemos em outros vídeos, uma casa, né? Uma casa começa ali no projeto, no papel. O engenheiro rabisca tudo ali. Eu uso o termo rabisca com todo respeito, porque eu não entendo essas coisas. Então o engenheiro rabisca ali e tal, vem a aprovação dos donos, depois vem a perfuração, né? Vem o alicerce, depois do alicerce vem as paredes, depois das paredes vem o telhado, né? Vem o acabamento, a pintura, depois vem os móveis. Então, se nós pararmos para analisar, tudo obedece à natureza. Nós já relatamos os casos da natureza, né, das sementes, o tempo que se gasta para germinar. Então, tudo tem o seu princípio. Nada
nasce pronto. Tudo tem a sua trajetória evolutiva. Então a ciência espírita ha progredido como todas as outras, e mais rapidamente que estas. Alguns anos apenas nos separam da época em que se empregavam esses meios primitivos e incompletos. Os meios primitivos e incompletos. Pancadas, né? Como aqui no outro capítulo, a pneumatografia e a escrita direta, a letra do alfabeto, né? Usava-se o alfabeto, usavam-se as mesinhas para poder, né, dar as pancadas. Com o tempo, foi empregando outros métodos, a cesta, até que um dia os próprios espíritos mesmo, eles que sugeriram, né, para usar a mão do médium. Porque tudo aquilo ali não passava-se de um apêndice. Então, se nós pararmos para analisar hoje em dia, 2022, a evolução nessa área, na ciência espírita. Hoje em dia, os bons espíritos, eles, através de um médium, eles escrevem um livro em 2, 3 dias. Vamos pensar uma semana? Naquela época, ia-se alguns meses, e olha lá se não fosse alguns anos, empregando os métodos daquela época. Então, olha só para ver, meios primitivos e incompletos, a que trivialmente se dava o nome de mesas falantes, né? Mesas falantes, a que trivialmente se dava o nome de mesas falantes, porque aquele processo todo, aqueles sem conhecimento, sem cultura, sem conhecimento de causa, eles achavam que a mesa é que falava, enquanto nós sabemos que eram os espíritos. Não tinha nada a ver com as mesas. As mesas era apenas o método naquela época que os espíritos empregavam para poder despertar a humanidade. E já nos achamos em condições de comunicar com os espíritos tão fácil e rapidamente, como fazem os homens entre si pelos mesmos meios, a escrita e a palavra. Então, hoje em dia, a comunicação com os espíritos está muito fácil. Não só com os espíritos mais evoluídos, como também com os espíritos menos evoluídos. Está muito fácil entrar em contato com esses seres. É lógico que os bons espíritos nós precisamos estudar bastante, recorrendo à teoria, muita disciplina, né? Disciplina, mudança de hábito, de comportamento, de atitude, seriedade, responsabilidade, humildade, nada de azedume, mágoa, ressentimento,
nada de desequilíbrio de pensamento. O orai e vigiai, recomendado por nosso Senhor Jesus Cristo. Orar bastante, policiar os pensamentos, higienizar a mente, procurar o máximo possível se conter em tudo. Procurar se conter em tudo. Agir moderadamente. Nem muito e nem pouco. Moderadamente. Dessa forma, a pessoa consegue o contato mais, assim, vamos dizer, mais rápido com os bons espíritos. Fora isso, a pessoa vai ter contato com os espíritos menos esclarecidos. Então, nós aqui devemos assimilar com quais espíritos nós queremos nos comunicar. Com os bons espíritos ou com os espíritos inferiores. Depende de nós. Não depende do vizinho. Não depende dos amigos. Depende da pessoa. Ah, mas é impossível manter-se neste equilíbrio todo. Como se diz o ditado, né? Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Nós não vamos sair à procura de um diamante lapidado numa rua qualquer da nossa cidade, fura aqui, fura ali, fura aqui, fura ali, e daí meia hora já encontrar o diamante lapidado. Não. Olha, para encontrar o diamante não é fácil. Tem diamantes bruto que eles estão agregados à canga a 9, 10, 15, 19 metros de profundidade. Você tem que detectar a canga através de sonda. Você tem que perfurar aquele local. Você tem que batear aquele cascalho todo, toneladas e toneladas e mais toneladas de cascalho. Tem pessoas que às vezes numa frente, que chama-se frente, ele bateia cascalho durante 1 ano e não acha nenhum diamante. Quando acha o diamante, ele não tem valor nenhum, de tão pequenininho, que chama-se chimbil. É menorzinho, pequenininho, tamanhozinho de um grão de arroz. Ah, mas existe muitos diamantes no mundo. Mas e o trabalho que se dá para encontrar esse danado? Então tudo tem um preço. Nós não vamos querer que, por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Mãe Maria Santíssima, Francisco de Assis, nós não vamos querer que esses seres se comuniquem conosco. Não
numa promiscuidade danada, numa toxicomania danada, porque as energias não combinam. Então essas energias deletérias, elas são mais propícias a esses irmãos mais desequilibrados. Então, como faz os homens entre si e pelos mesmos meios, a escrita e a palavra. Hoje em dia, através da escrita e da palavra, psicofonia, psicografia, vidência, audição. Hoje, a comunicação com o mundo espiritual está muito mais fácil. Só que nós temos que tomar muito cuidado. Porque ao mesmo tempo que hoje a comunicação com o mundo espiritual está facílima, vamos assim dizer, as fraudes também, o charlatanismo, a mistificação está facílima também. Porque sempre existiu impostor, sempre existiu charlatões e mistificadores. Mas conforme avança mais ainda o meio de comunicação mais sofisticado, mais se aperfeiçoa também a mistificação. Por isso que nós temos que recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Porque lá nós aprendemos as artimanhas desses espíritos. A escrita, sobretudo, tem a vantagem de assinalar, de modo mais material, a intervenção de uma força oculta e de deixar traços que se podem conservar, né? Então, o espírito, essa comunicação, ele pode deixar traços que se pode conservar, né? Aquele meio de comunicação. Então, ele vem. Então, por exemplo, a mensagem toda quase sempre em determinados casos, em determinados médios, porque existe várias formas de psicografia. Não é só, por exemplo, inconsciente, não. Tem semiconsciente, tem consciente, né? Tem psicografia através da vidência, tem psicografia através da audição. Tem tudo isso. Ora, um espírito me aparece e pede para que eu escreva o que ele vai me ditar. Então eu vou escrever com a minha letra e tudo mais. No final, ele vai deixar o seu nome. Pois não, agora o seu nome. Terminou? Terminou. Sebastião. Entendeu? Através da vidência. Isso também é psicografia. Através da audição. O espírito chega e vai me narrando toda aquela história. Eu vou escrevendo. Eu estou consciente. Inconsciente do fato. Porque eu desconheço a história a qual ele narra. Então, ele me narra, eu escrevo. Qual é o teu nome? Finalizou? Finalizou. Sebastião. Eu mesmo escrevo. Agora, existe a psicografia, que o médium mesmo escreve e no final ele entrega totalmente ao espírito para que o espírito mesmo assine com a sua caligrafia. Então isso fica registrado. A escrita, sobretudo, tem a vantagem de assinalar de modo mais material a intervenção de uma força oculta e de deixar traços que se pode conservar.
como fazemos com a nossa correspondência, né? Como fazemos com a nossa correspondência. Hoje, 2022, não usa mais esse meio de comunicação, né, da correspondência, carta pelo correio. Mas tudo evolui, né? Hoje a pessoa escreve a carta no WhatsApp, já manda para o outro, no e-mail manda para o outro. Mas eu sou da época em que, quando jovem, nós escrevíamos carta para a namorada, né, que morava no outro estado. Ia lá, colocava no correio. Ou época gostosa. Primitiva, mas gostosa. Que ficava aquela emoção, né, de colocar e aquela espera da resposta. Às vezes não vinha a resposta, eu mesmo quebrei a cara várias vezes com isso. Então, conservar como fazemos com a nossa correspondência. O primeiro meio de que se usou foi o das pranchas e cestas munidas de lápis com a disposição que passamos a descrever. Então, na questão 153 agora, Allan Kardec vai descrever esses métodos empregados naquela época. Então, o primeiro meio de que se usou foi o das pranchas e cestas, munidas de lápis com a disposição que passamos a descrever, né? É lógico que aqui Kardec está dizendo o primeiro meio de que se usou foi o das pranchas e cestas. Mas pode ser que nós entendemos que Kardec é que está certo. Mas houve o período das pancadas, né? Do alfabeto. Uma pancada, a letra A, duas pancadas, né? A letra B, e por aí esse processo também foi um período da comunicação. Porque o das pranchas e os das cestas é um pouquinho mais adiante. Então vamos pensar assim, um ano após as pancadas veio as pranchas, né, e cestas. Então olha para ver quanta evolução hoje. Então hoje é preciso apenas muito estudo, disciplina, aptidão. Disciplina, estudo, assiduidade, responsabilidade, seriedade e aptidão, né? Não são os dons que ama o médio. O médio é que tem que optar pelo dom, porque os dons são neutros. A aptidão pelo dom é do médio. É do candidato, vamos dizer assim. Do candidato àquele dom. Por isso, a importância da aptidão, porque aí a pessoa investe naquele dom. Estuda tudo a respeito daquele dom. A forma como ele deve proceder, deve agir, deve se comportar no seu dia a dia, e em todos os sentidos. Mas Kardec, aqui, ele está fazendo uma análise de como evoluiu esse meio de comunicação. Daquela época, com esta época que nós nos encontramos, 2022, 1857, um pouquinho antes, e depois 18 de abril de 1857, com o ano de 2022. A diferença hoje é muito grande
com aquela época. O meio de comunicação hoje evoluiu muito, né? Hoje em dia não existe mais aqueles métodos primitivos, mas foi necessário aquele período, foi necessário. A criança não nasce adulta, a criança não nasce formada em medicina, em advocacia. A criança não nasce, vamos usar esse termo, a criança não nasce pronta. A criança, desde lá, né, do princípio o esperma e o óvulo, dali em diante até chegar a médico, vai-se um bom tempo. Então vamos para o próximo vídeo.